Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Tiago, capítulo 5, verso 16. Antes de afirmar que a súplica do justo pode muito em seus efeitos, é dito que devemos confessar nossas faltas a Deus, uns aos outros, e orar uns pelos outros a fim de sermos curados. Ao lembrarmos que o apóstolo João afirmou em sua epístola que, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, 1 João capítulo 1, verso 9, mostrando que o sangue de Cristo nos traz cura, ficará evidente do porquê, logo após falar que devemos confessar nossos pecados uns aos outros e orar uns pelos outros, que muito pode em seus efeitos a oração daquele cuja justiça o intitula. Também é afirmado por João que o perdão de Deus em resposta às nossas orações, confessando nossos delitos, é imputado sobre os homens que andam na luz. Nas palavras dele é dito: se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. 1 João, capítulo 1, verso 7. Portanto, esse aspecto do título de justo se faz necessário para que a oração eficaz, isto é, a oração que resulta na ação poderosa de Deus, concedendo a petição desejada, aconteça. Há dois aspectos de justos. Primeiro, aqueles que são considerados justos por crer no sacrifício de Cristo na cruz, carregando sobre si a culpa do pecado, ou seja, Cristo experimentou a morte a favor dos pecadores, para que todo que se arrepender e depositar fé nele seja apresentado justo diante de Deus. É dito aos romanos que Cristo foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Romanos capítulo 4, verso 25. E aqueles que, como resultado da fé, nascem de novo pelo Santo Espírito e andam na luz do Senhor. Estes caminham em santidade e retidão. São luzeiros que propagam a luz de Cristo pela ação do Espírito que neles habita como selo da redenção. É dito por Cristo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. João capítulo 8, verso 12. Ambas as justiças são necessárias para que gozemos dos efeitos poderosos de Deus em resposta às nossas orações. Pois crer em Jesus resulta em ser uma nova criatura, despojando-nos do velho homem para viver em justiça e retidão. Aos Efésios é dito por Paulo que os crentes devem despir-se do velho homem e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, sem justiça e retidão, procedentes da verdade. Efésios capítulo 4, verso 24. Esse novo homem, mesmo sujeito a tropeçar, não vive em pecado. Ele tem prazer em fazer a vontade do Deus que ama e continuamente suplica a ele recitando as Escrituras em suas contínuas orações. Pois tal homem é bem-aventurado porque dia e noite se debruça sobre a verdade a qual Cristo declarou em oração a Deus, dizendo: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. João capítulo 17, verso 17. Esse homem, mesmo sujeito às paixões às quais Elias estava sujeito, crê que Deus pode, como fez em resposta às orações dele, por ser homem justo em sua geração idólatra e alheia à justiça, reter a chuva e abrir os céus posteriormente em resposta à sua súplica. Mas, se você é inimigo da justiça e alheio à vida santa que flui unicamente de corações cujo Espírito de Cristo neles habita, um homem fornicador, beberrão, roubador, adúltero, mentiroso, homem que tampa os ouvidos para as Escrituras,
a fim de evitar que suas obras de trevas sejam arguidas, sugiro que se arrependa enquanto há tempo. O profeta Isaías declara: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Isaías capítulo 55, versos 6 e 7. Lembre-se, quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Provérbios capítulo 28, verso 13. E não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Gálatas capítulo 6, versos 7 e 8.